tremores, sua um pouquinho, palpitação e tal, e muitas pessoas ficam deprimidas. Até interessante, Tatiana, que na década de 70, você gosta de história? Adoro as suas histórias. Então, na década de 70, existe um livro que foi publicado nos Estados Unidos chamado Sugar Blues. O que era o Sugar Blues? O blues da tristeza, né, do sul dos Estados Unidos, com açúcar. Então, era o açúcar que produzia a tristeza então seria do relacionado a indivíduo. isso, do indivíduo. Então, depois surgiram outros livros também falando disso, e estudos muito bem feitos na Universidade de Harvard mostraram que realmente o açúcar, da forma como é consumido hoje, é um fator importante de provocar tanto hipoglicemia como doenças. Carboidrato vira açúcar no nosso corpo, né? O carboidrato é o próprio açúcar. Sintomas, você falou rapidinho, tem gente aqui com bastante dúvida sobre sintoma. O senhor falou, um suadorinho. Um pouquinho de geralmente começa assim, com uma sensação de tonturinha. tremor, né? Tremor nas extremidades. Você pode suar um pouco, ter palpitação, mal-estar, uma sensação de irritação, muitas vezes até quadro um pouco de depressão, de tristeza. Né? Tanto o nome do livro que eu te falei agora há pouco. Tem pessoas... Isso costuma ocorrer depois de aproximadamente 3 horas de ter tomado café da manhã ou alguma coisa com açúcar. Isso ocorre mais no final da manhã, por volta de 11 horas, e mais para o final da tarde. Depois do almoço, come açúcar, aquela coisa toda, depois de mais ou menos 3 horas. E o diagnóstico, ele não é feito geralmente, sabe por quê? Porque as pessoas pedem curva glicêmica de 2 horas, e 2 horas não pega. Como assim? Hipoglicemia. A curva glicêmica é o seguinte: você come uma certa quantidade de açúcar padrão, geralmente glicose, em torno de 70 gramas mais ou menos, e vai fazendo dosagens no sangue cada meia hora. Como essa queda do açúcar ocorre na terceira hora ou mais, quando você faz 2 horas você não pega. Tá? E eu acho que muitas pessoas estão tomando, inclusive, remédios psiquiátricos para depressão, sendo que, na verdade, isso pode ser decorrente da ingestão de carboidrato em excesso. Tem um depoimento exatamente nesse sentido da Clara de São Paulo, dizendo: eu tinha convulsões por causa de hipoglicemia. Vivia sendo levada para o pronto-socorro. Fui tratada com problema neurológico, com Gardenal, até descobrir que era hipoglicemia. Foram anos até descobrir o que era. Exatamente, porque é um diagnóstico muito pouco pensado, né? E como ele simula várias coisas, é aquilo que eu falei, Tatiana, o cérebro da gente vive às custas de açúcar. Se o açúcar cai, você pode simular uma série de outros processos, como ela disse, até convulsões, porque quando você tem queda de açúcar, você pode ficar em pré-coma, pode entrar em coma e pode ter convulsões também. Então isso é uma coisa interessante, a história que ela conta, né? Interessante para quem está de Não, fora, é ilustrativo, né? exatamente no momento em que o senhor estava falando sobre isso. A hipoglicemia é uma doença crônica. Ela é crônica, mas ela pode facilmente ser resolvida se você mudar o hábito de alimentação. Se você passar a ingerir pouco carboidrato simples, o pâncreas vai novamente voltar para o normal dele, né? Consigo nem pensar nisso, em comer pouco carboidrato. Não, mas assim, é carboidrato simples, aquele de rápida absorção. Esse é que provoca problemas. Tá. Bom, dá pra mudar com alimentação. Se não mudar a alimentação, tem o quê? Medicamento, né, doutor? Ou não? Daí você vai ter que tratar complicações. É muito ruim isso, né? Você ficar tratando, por exemplo, você tem hipoglicemia, você vai ter que tomar remédio para ficar menos deprimido, menos triste, vai ter que tomar antidepressivo, vai ter que tomar remédio para ficar menos ansioso, né? Porque a queda de açúcar, o cérebro sente assim, quando está faltando açúcar, que precisa resolver aquilo rapidamente. Então você pode ficar ansioso também, outra manifestação que ocorre. Eu posso dizer que eu sei dessa experiência porque eu tomava muito café com açúcar, né? E eu tinha eu fico com tremores, me sinto assim até irritado demais, sabe? Então, o melhor remédio que tem é você mudar o hábito. Tá. E existe isso? Quer dizer, alguém pode ter um episódio de hipoglicemia e não necessariamente ter um nível de açúcar constantemente baixo no corpo, ou não? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer com diabéticos, né? O diabético que está descontrolado... O que é o diabético, doutor? O diabético é aquele que não tem a quantidade de insulina suficiente para regular o metabolismo da glicose. O diabético ele vai ter açúcar alto no sangue, né? Esse açúcar alto pode ser, por exemplo, porque ele tem um chamado diabetes tipo 1, que é aquele que não produz insulina. Depois você tem outro tipo, que é aquele que, vamos dizer assim, mais de adulto, assim, falando de uma forma bem simplificada. E aquelas pessoas que ficam obesas, elas precisam de mais insulina, porque toda vez que a pessoa engorda, ela precisa
Você comeu 100 gramas de açúcar, né? E você é magro. Vai precisar de mais açúcar no corpo, é isso? Então, peraí, então você vai produzir, vamos dizer assim, 50 unidades de insulina. Vamos fazer essa situação hipotética. Se ele aumentar muito o peso, para consumir a mesma quantidade de açúcar, ele vai ter que produzir muito mais insulina. Então chega uma hora que o corpo não consegue produzir mais, então ele fica diabético, né? Mas você perguntou o que é o diabetes. Então diabetes é isso. É isso. Mas então, a minha pergunta original tinha sido se pode haver episódios assim, individuais de hipoglicemia. Geralmente você tem episódios que são provocados pelo aumento da função do pâncreas. O pâncreas fica muito reativo demais. Então isso envolve geralmente ingestão crônica de carboidrato simples, que é aquele que absorve rápido. Tá, e aí dá esses sintomas, mas não necessariamente isso vai acontecer toda vez, pode ter sido só um episódio. Pode ser só um episódio. Tá, certo. Mas normalmente são episódios repetitivos, como aquela pessoa que escreveu para cá. Certo. Tem mais pergunta de ouvinte aqui. Doutor, meu nome é Renata, meu filho às vezes acorda de madrugada suando frio e passando mal. Pede sempre para comer algo. Mesmo que à noite ele tenha se alimentado bem. Pode ser hipoglicemia? Pode, depende do... É óbvio que nós não vamos fazer uma consulta médica aqui, mas pode acontecer de ter comido carboidrato e estar acostumado, então ele vai ter hipoglicemia durante a noite. Outras coisas que podem provocar hipoglicemia. Geralmente pessoas obesas têm maior facilidade disso. Outra coisa que também pode acontecer, pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, principalmente destilados, né? Então pode acontecer deles terem hipoglicemia também. A cãibra nas pernas pode ser um sintoma de hipo ou de hiperglicemia? Não, a cãibra ela é mais ligada a outros problemas do ponto de vista de potássio, falta de sódio, pode ser hipercalcemia, cálcio alto no sangue, pode ser cálcio baixo, mas tem várias coisas que pode ser um monte de coisa. Normalmente a hipoglicemia não dá isso. Uhum. Durante a noite estou suando demais, mesmo com todo esse frio que fez nos últimos dias. Às vezes preciso levantar para me secar de tanto suor. O que é que pode ser? Hipoglicemia? Olha, é difícil você dizer só com dado desse tipo, fazer uma suspeita, mas pode até ser, depende se comeu, você vai dormir, comeu alguma coisa muito doce ou comeu alguns doces, ela pode ter hipoglicemia durante o sono. Precisa ver se toma algum remédio também, que isso é outra coisa importante. Hipoglicemia, baixa pressão? Não. Normalmente faz o contrário, aumenta um pouco a pressão. Por que, doutor? Porque toda vez que você tem queda de açúcar, você tem um reflexo, chama reflexo simpático. Você libera adrenalina, porque a adrenalina faz você produzir mais glicose. Então você pode ter um pequeno aumento de pressão durante o período de hipoglicemia. Para quem não tem diabetes, qual açúcar usar? Mascavo, demerara, adoçante? É a Bruna. Pois é, todos esses açúcares que você falou, inclusive colocando aí mais um que é o mel, são açúcares... É demerara? É assim mesmo que fala? Todos eles provocam, eles são estimulantes muito fortes da produção de insulina. Então, qualquer um desses açúcares, eles têm uma relação de ingestão crônica, eles podem provocar períodos de hipoglicemia. Uhum. Tem ouvinte no Facebook com dúvidas sobre carboidrato simples, doutor. O senhor disse que é o carboidrato de fácil absorção. Então, me dê exemplos que a gente encontra no supermercado, por favor. Assim, tem o simples e tem o complexo, né? O complexo, o que acontece? É um carboidrato, vou dar um exemplo, uma castanha do Pará, nozes, né? E outras sementes, elas são de absorção lenta, porque até o organismo digerir aqui vai sendo aos pouquinhos, você vai liberando açúcar aos poucos. Outra coisa, frutas, a maçã, a pera são de absorção lenta. No entanto, se você comer abacaxi, se você tomar suco de laranja, se você comer melancia muito doce, funciona como simples. As mais suculentas são mais simples, é isso? São mais simples. As que tem mais caldo, assim, as que tem mais... As que mais caldo são mais simples, porque o açúcar fica liberado e você absorve rapidamente. Então, o açúcar complexo, aquele que a absorção é lenta. Açúcar, carboidrato simples, aquele que é de absorção rápida. Tá. Macarrão é de absorção lenta. Macarrão feito com farinha branca é absorção rápida. Tudo que tem farinha branca é rápida. Tudo que é gostoso, quase tudo. Doutor, né? francamente. Então, tem o arroz coisas branco, que você encontra no supermercado. Aquilo que a nutricionista manda comer nos intervalos das refeições, que acha que vai matar a fome, 3 castanhas. É de absorção lenta, justamente por isso, né? Tá bom. Doutor Diagnóstico hoje na Band News FM, no Band